Olá, estudantes, professora Suelen, professora de História. Hoje nós iremos fazer a correção da primeira APC do segundo bimestre do mês de maio, do período do dia 10 a 14 de maio de 2021. O nosso conteúdo é a Revolução Industrial. O relógio como instrumento de dominação. Até a Revolução Industrial, o ritmo da produção baseava-se nos ciclos da natureza. As estações do ano e as condições climáticas definiam a época do plantio, da colheita, da engorda de gado, da tosquia das ovelhas. No sistema de artesanato doméstico, a sucessão de dias e noites marcava os momentos de trabalho, descanso e lazer. A industrialização e a urbanização transformaram a relação do ser humano com o tempo. Produzir mais em menos tempo era uma exigência. O ritmo de trabalho passou a ser determinado pela máquina, que não precisava descansar, alimentar-se, conviver com a família. As fábricas funcionavam dia e noite. Consequentemente, os proletários tiveram de acompanhar esse ritmo. Os capitalistas estabeleceram horários para o início e o fim das jornadas de trabalho, para as refeições, para os poucos momentos de descanso. O relógio passou a ser um instrumento de controle sobre o tempo gasto para produzir, simbolizando a exploração do trabalho nas fábricas. Questões. Vamos para a letra A. Explique por que no sistema capitalista costumamos dizer que tempo é dinheiro. Se vocês observarem aqui no texto, aqui fala por que tempo é dinheiro. Produzir mais em menos tempo era uma exigência. Então, essa aqui é a número 1, a letra A, quer dizer, que fala assim: explique por que no sistema capitalista costumamos dizer que tempo é dinheiro. Por quê? Produzir mais em menos tempo. Letra B. Antes da Revolução Industrial, o ritmo de trabalho era determinado pela natureza. Após a Revolução Industrial, a natureza humana teve de se adaptar ao ritmo da máquina. Você concorda com isso? Justifique. É uma resposta pessoal. Mas se nós observarmos aqui, você concorda em trocar o trabalho dos funcionários pela máquina? Não. Seria por que não? Porque com a máquina gerava mais desemprego. Seria a resposta mais aproximada. Letra C. Explique por que, a partir da Revolução Industrial, o relógio passou a ser representada por um instrumento de dominação. Por quê? Aqui fala no finalzinho. O relógio passou a ser um instrumento de controle sobre o tempo gasto para produzir, simbolizando a exploração do trabalho nas fábricas. Então, por que a partir da Revolução Industrial o relógio passou a representar um instrumento de dominação? Por quê? Para controlar sobre o tempo gasto para produzir. E ele está aqui, a letra C. Agora vamos para o segundo textinho, o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Veja alguns fatores que determinam o pioneirismo inglês no processo de industrialização. O acúmulo de capitais, que é riquezas e dinheiro, conseguido através da expansão do comércio marítimo, que são os lucros do tráfico de escravos, pirataria e exploração de colônias. A Revolução Gloriosa de 1688, que estabeleceu na Inglaterra a superioridade política do parlamento sobre a monarquia,
permitiu o avanço capitalista no campo com o cercamento das terras pelos nobres ingleses. A expulsão dos camponeses dessas terras permitiu que elas fossem usadas como pastagens para a criação de animais, principalmente ovelhas, cuja lã era vendida como matéria-prima para a indústria. Os avanços tecnológicos experimentados pelos ingleses, como a existência de reservas do carvão, tão necessários para o funcionamento das fábricas, a mão de obra farta e barata, uma vez que milhares de camponeses tiveram de deixar o campo e partir para as cidades devido ao cercamento das terras. Questões. No século XVIII, a Inglaterra reunia condições que favoreceram o início da Revolução Industrial. Preenche o quadro abaixo, retirando do texto pelo menos duas características e classificando em quais fatores políticos que nós podemos olhar aqui e classificar. Os fatores políticos seriam o quê? O acúmulo de capitais é um. Você poderia escrever aqui, acúmulo de capitais. É um dos fatores políticos. Qual que é o outro fator político que nós podemos observar aqui, né? A expansão do comércio marítimo é outra. Expansão do comércio marítimo. Colocamos dois. Vamos aqui para os fatores sociais. Quais foram os fatores sociais que eles descreveram aqui, né? Vamos observar aqui os fatores sociais. O avanço capitalista, é um fator social, avanço capitalista. Qual que é um outro fator aqui também, né? O cercamento das terras pelos nobres ingleses. Então, vamos colocar cercamento, né, das terras. Quais são os fatores econômicos? Os fatores econômicos. Nós vamos observar aqui quais são os fatores econômicos que eles falam aqui, ó. Criação de animais, ovelhas, né? Então, criação de animais, né? E também a questão aqui da ovelhas, animais e ovelhas. Quais são os fatores geográficos? Os fatores geográficos aqui seria quem? Reserva de carvão e ferro. Reserva de carvão e reserva de ferro. Então, aqui está as correções das atividades da primeira APC do segundo bimestre do mês de maio. Vocês irão fazer as correções. Quem tem acesso na plataforma irá inserir a foto da atividade realizada na plataforma. Quem não tem, pode mandar no privado da professora. Um beijo e até mais.